Hello, good morning, good morning. Mas teacher, good morning, good morning. Depois de 2 semanas sem live, eu não podia esperar até amanhã, até porque amanhã eu estarei num evento, então não será possível fazer live. A primeira semana eu não pude fazer live porque estava corrido, semana passada eu estava com Covid, então a gente vai fazer a live hoje, quase horário de almoço, e não é Tuesday, é Monday. É Monday, vamos começar a semana juntinhos, devendo aquela aula que eu falei de preposição. Então, a gente vai estar aqui juntinho. Espera aí que eu já vou compartilhar. I'm sorry. Good morning. I am Teacher Kelly, and I am your English teacher, and this is English at Lunchtime. Só que hoje está um pouquinho antes do lunchtime, né? Porque não vai dar para fazer during the long time, mas eu não podia deixar vocês sem uma live. E desculpa essa voz, porque a voz ainda de quem está se recuperando do Covid, e ainda um pouquinho sem ar. Então, se eu ficar meio... é normal. That's okay, but I'm okay. And today's English at long time is my... Wait a minute, teacher. English at long time. Mas lembrando que o English at long time, deixa eu só tirar aqui. O English at Lunchtime é toda terça ao meio-dia, every Tuesday at noon. Mas como amanhã essa teacher não estará aqui, estará em um evento, seria a terceira semana sem live e eu não ia deixar vocês sem live. Não ia deixar. Então, nós estamos juntos hoje, porque amanhã não poderemos estar. E essa semana a gente também não vai ter a prática oral, porque ela está mais focada na gramática. Eu sempre falei nas últimas aulas que a gente está falando sobre rotina, simple present, de preposições. As preposições estão aí. Estão aí. Então, hoje a aula é só sobre prepositions of time. Prepositions of time. In, on, at. Okay? So, let's start. Once again. English at Lunchtime. Essa é a aula de número 14. Está um pouquinho atrasada, mas eu prometo que eu vou botar aí um dia. Se essa é a sua primeira aula, volta lá. A gente está desde a aula de number 1, para tirar as suas dúvidas. Se você é iniciante, estamos começando do 0, mas aí tem que assistir a aula número 1, ok? Tem que assistir a aula número 1. Se você já sabe e só está querendo tirar dúvida de preposição, welcome. Welcome to our class. Welcome to our class. So, prepositions in, on, at. Let's start. Então, let's get the ball rolling. Vamos começar. Guys, I'm not dying. Não tô morrendo, okay? I'm just taking a deep breath. So, let's go. Wait a minute. It's too slow. Tá muito devagar. Let's go. I wake up at 6:05. I wake up at 6:05. Guys, pay attention. A aula passada, que não foi da semana passada, mas a aula de número 13 é de hora. Então, se você está com dúvida de como falar horas em inglês, assiste a aula de número 13, ok? Assiste a aula de número 13. Então, I wake up at 6:05. Falei woke up, né? I'm sorry. I wake up at 6:05. Então, eu acordo às 6:05. Teacher, o que é o ou? O ou é o zero. O zero, quando ele está junto de outros números, digamos assim, que ele não está sozinho, ele vira ou. Em inglês, diferente do português, a gente pronuncia o zero na hora. Então, é 6:05. Ou então tem aquela outra maneira. It's 6:05. Vai lá na aula de número 13 que eu divido o relógio para você. Tem um lado do past e tem um lado do to. O 5 está no lado do past. Então, 6:05. Or 6:05. Ok? I wake up at 6:05. Então, quando eu estou falando a hora, eu estou especificando a hora de alguma coisa, at. I wake up at 6:05. É bem rapidinho e não força o T. At. Não, porque senão parece que tem um Y.
E não tem Y aí. Então, I wake up at 6:05. At 6:05. Okay? Next one. Too slow. Tá devagar. Slow. Ó, vamos lá. Help me. I'm always tired in the morning. I'm always tired in the morning. Always tá de laranjinha aí, porque é um advérbio de frequência. Oh my God, is it a bomb? Estamos sendo atacados? I don't think so. I don't think so. I'm sorry. Ao vivo, guys. Ao vivo. Achei que eu estava sendo atacada, né? I'm always tired in the morning. Eu deixei esse always aí porque é o advérbio de frequência. Então, assim, por que eu deixei? Porque conforme a gente vai aprendendo inglês, na maioria das vezes a gente fica um pouquinho assim, posso misturar uma coisa com a outra? Posso fazer uma coisa com a outra? Posso? Guys, no problem. Pode juntar advérbio de frequência com período dia, ok? I'm always tired in the morning. Ó, in the morning. De novo. Quando a preposição é morning, morning, manhã, período do dia, morning, afternoon, evening, a gente usa in the morning, in the afternoon, in the evening, ok? Mas eu acho que faltou um aqui, hein? Let me just go back. Slide number 3. Ah, here. He wakes up at 6:45. He wakes up at 6:45. Deixei o Szinho aí para lembrar aqui, terceira pessoa, no simple present, a gente coloca o S na afirmativa. He, she, it na afirmativa. He wakes up at 6:45. Então ele acorda. I wake up. He wakes up. 6:45. Ó, 6:45. 45. 45 é 45. 45 está do lado do to do relógio. E quanto falta para as 7? 15 minutos. 15 minutos em uma hora é o que a gente fala a quarter. Então, he wakes up at 6:45. Era 6:45. Lembrando que a quarter é um quarto. E nesse caso da hora, é 15 minutos. Mas se for, por exemplo, em dólar, a quarter é 25 cents. Então, esse quarter é muito relativo. Não pensem no número 15 a quarter. Não. É um quarto. Ok? Um quarto. I don't know what is happening, but you can hear the noise. Não sei o que está acontecendo, se são balões, o que é, mas tem barulho aí, and I'm so sorry, we are live, I'm so sorry. Talvez a galera esteja se lembrando aí que eu consegui entrar depois de 2 semanas, né? Let's celebrate. Então, ó, he wakes up at 6:45. Tá com dúvida no simple present? Vai lá e assiste as aulas anteriores. A gente tem simple present para as outras pessoas, simple present só para a terceira pessoa, só para negativo, só para interrogativo, só para revisão, ok? Então, ó, he wakes up at 6:45. E aqui é o que eu falo, I'm always tired in the morning. I'm always tired in the morning. Eu não sei por que o slide está sempre voltando para a principal, but that's okay. I have breakfast at 7. I have breakfast at 7. Então, eu tomo café da manhã às 7 da manhã. I have breakfast at 7. Esse café aí tá parecendo de alemão, hein? German breakfast. German breakfast. I have German breakfast at 7. I have German breakfast at 7. He starts work at 9. She starts work at 9. Então, ela começa o trabalho às 9. Ela começa o trabalho às 9. She starts work
At 9. At 9. Olha o que eu falei do at 9. At 9. Não bota o stress no T, ok? Não bota o stress no T. Senão fica at 9. She holds a meeting every Wednesday. She holds a meeting every Wednesday. Então, ela tem uma reunião, ela faz uma reunião. Esse hold, ela é a responsável. Então, ela faz uma reunião toda quarta-feira. Agora, repara, every Wednesday. Quando eu uso o dia da semana, eu falo on Wednesday, on Wednesdays. Mas quando eu tenho a palavra every, this, last, next, a gente não usa a preposição. Então, eu só vou usar a preposição se eu tiver só Wednesday. Só Wednesday. I go to the beach on Wednesday. I go to church on Sunday. Mas, se eu vou falar next Sunday, last Sunday, every Sunday, eu não uso preposição, ok? Eu não uso preposição. Agora que a gente gosta, my birthday. Her birthday is in May. Her birthday is in May. Então, quando eu falo só o mês, eu uso a preposição in. My birthday is in June. My birthday is in June. When is your birthday? Quando é seu aniversário? Agora, completa aí e me responde. When is your birthday? My birthday is in... E fala o mês para mim. My birthday is in... Agora fala juntinho, ó. Is in. Is in. My birthday is in. E aí o falatório... I don't know if you can hear, I'm really sorry. Tem alguém estourando balão e gente falando. Acho que tá tendo uma festa surpresa aí. Eu acho. My birthday is in May. My birthday is in May. Por isso que às vezes não aparece tanto. Por falar em aparecer tanto, se essa é a sua primeira aula, vai lá no Instagram e me segue, Kelly Maia ELT. Acompanha a rotina, vê os posts, tem várias dicas. Já teve um post de preposição, então vai lá e acompanha, me segue e se inscreve aqui no canal. Se está passando por aqui, se inscreve no canal. As nossas lives vão voltar. Não se preocupe, em outros vídeos também. Agora, olha só, quando eu falo do dia, eu incluo o dia no mês. Eu uso a preposição on. Her birthday is on May 5th. Her birthday is on May 5th. E uma coisa, em inglês eu uso o número ordinal. Em português a gente só fala dia 1º. Mas lá eles usam o número ordinal. Então, her birthday is on May 5th. My birthday is on June 29th. My birthday is on June 29th. My birthday is on June 29th. Ou então eu inverto, olha, começa com a data. My birthday is on the 29th of June. My birthday is on the 29th of June. My birthday is on the 5th of May. My birthday is on the 5th of May. Qual é a dica, gente? O on, ele é usado toda vez que você menciona um dia. Um dia. Um dia. Pode ser seu aniversário, pode ser Natal, um dia da semana. Mencionou um dia, on. Se não tem, se é só um mês, se é um ano, é um período. No período do mês. Então é in. Está dentro daquele período. Dentro daquele mês. Dentro daquele ano. Entendeu? Então, mencionou um dia é on. Esse é o segredo. Ok? Então, ó, her birthday is on the 5th of May. E aí, aquela coisa que eu sempre falo, junta tudo, né? Her birthday is on the 5th of May. Her birthday is on the 5th of May. Her birthday is on. Her birthday is on. E agora vocês vão saber a minha idade. Primeira pergunta, quantos anos vocês acham que eu tenho? Alguns falam 30, 33, 34, e ó, estão soltando até
balões aí. Agora vocês sabem. I was born in 1979. Eu nasci em 1979. Agora, em inglês, em português eu falo 1979. Em inglês você quebra no meio. I was born in, é o ano, 1979. 1979. I was born in 1979. I was born in 1979. What about you? Escreve aí nos comentários. Me manda um áudio. Tem novidade chegando, hein? Já vou logo falando para vocês. Se você não me segue, segue, porque hoje à tarde eu vou dar uma novidade que tem aí para vocês terem mais contato comigo. Ok? Tem novidade aí chegando. Cottonwood trees are beautiful in the fall. Cottonwood trees are beautiful in the fall. Cotton é algodão. Eles chamam de algodão dos Estados Unidos, algodão americano. I have no idea what's the difference between cotton no Brasil e o cotton dos Estados Unidos. Não vou mentir, né? Mas essa árvore e é linda no outono. É teacher, né? Autumn. Pode ser autumn, pode ser fall. Ou pode ser fall. Fall é mais curtinho, né? Curtinho vai mais rápido. Fall, in the fall, in the fall. Cottonwood trees are beautiful in the fall. Então, quando eu falo estações do ano, in the fall, in the summer, in winter, winter or winter, in winter, in the summer, in spring, in the fall, in the autumn, ok? Estações do ano, in. Change. I always go to the beach on weekends. I always go to the beach on weekends. Aí eu vou fazer uma pausa, entendeu? Porque eu sou dessas. Gente, preste atenção. Vocês vão ver com muita mais frequência on weekends. On weekends. Mas pode ser falado at the weekend. At weekends. Antigamente era o inglês britânico, que era at, americano era on, e hoje você encontra as duas formas. Claro, não vou mentir, que a mais comum é on. Porque a gente sabe que devido a Hollywood, toda a divulgação da cultura americana, o inglês americano ele sobressai um pouquinho. Mas não quer dizer que é certo ou errado, até porque inglês é universal, é mundial, é uma língua internacional, então não tem esse negócio, inglês é inglês e acabou. Ok? Agora, o que eu preciso falar é o seguinte, on weekends, calma que eu tenho que respirar, on weekends, mas vocês podem vir a frase at the weekends, ok? Então, pode ser usado at, ok? Então, I always go to the beach on weekends. Eu sempre vou à praia aos finais de semana. Então, dias da semana, on. Mas lembra que eu falei para vocês? Se tem um dia, é on. Segunda-feira não é um dia? Terça-feira é um dia? Weekend, sábado e domingo, não são dias? Então, é on. Se tem dia, é on. Ok? I always... Claro, tem exceções, ai Kelly, mas sem exceções. Tem exceções, mas não vamos falar sobre exceções agora, né? Vamos falar de uma maneira geral. Generally speaking. Generally speaking. As exceções eu trago mais para frente, ok? Eu trago mais para frente. E foto linda, né? I always go to the beach in the summer. Olha aí, ó. Estações do ano, in the summer, in the summer. I always go to the beach in the summer. E agora vai começar o resumão. Essa imagem aí eu postei lá no meu Instagram. Se você não me segue, my Instagram, Kelly Maia, LT. E lá eu coloquei essa imagem. E agora a gente vai trabalhar ela separadinho. Agora preste atenção. A gente tem in, on, at como preposições de tempo. Ali está falando in de maneira geral. Não seria in de maneira geral, mas o in ele é mais relacionado a período.
Então, no período da manhã, in the morning. No período da tarde, in the afternoon. No período da noite, in the evening. Período do ano, in 2023. In 1979. No período da semana, ó. No período do mês, in June, in July, in August. Quando eu falo um pouco mais específico, um dia nesse período, eu uso on. Ok? Eu uso on. Então, on Christmas, on Easter, on Mother's Day, on Teacher's Day. Teacher's Day is just around the corner. Dia dos professores está chegando, hein? Só fala uma coisa para vocês. Dia dos professores está chegando. So, on Teacher's Day. Quando eu falo algo mais específico, dentro desse dia, tem uma hora, eu uso at. Eu uso at. Ok? Então, vamos lá. De maneira geral, se eu falo centuries, in, decades, in, years, in, months, in, meses, weeks, in, mas olha só, esse weeks é no período. I will travel in 2 weeks. I will teach in 1 week. Então, é no período, lá no futuro, entendeu? Eu vou viajar em 2 dias, mas aí não entra só semanas, entra dias também. I will travel in 2 days. I have a course in 1 day. Tudo bem que a gente fala assim, eu tenho um curso amanhã. Mas, para vocês entenderem, eu uso morning, afternoon e evening. E uso em estações do ano. Então, vamos lá. In. Séculos, décadas, anos, meses, semanas e dias quando eu falo no período, no futuro, em 20 semanas, em 3 semanas, em 4 semanas, em 5 dias, ok? Períodos do dia, morning, afternoon e evening, manhã, tarde e noite. Estações do ano, seasons, summer, winter, fall, spring, ok? Então, aí eu uso in. Agora, se eu falo um pouquinho mais específico, se eu coloquei um dia aí no meio, eu vou usar on. On May 5th. Tá vendo? A data completa on. Days of the week, on. Weekend, on. Se você usar a expressão, a palavra weekdays, que são os dias da semana, e weekends, que são os dias do final de semana, on. Natal, Christmas, on. Easter, on. Teacher's Day, on. Children's Day, on. Father's Day, on. Ok? Então, falei de um dia, on. Ficou repetido, né? E algo muito específico como a hora. At 8 o'clock, at 7 p.m., at 6 p.m., at 6 a.m. Então, se eu falo a hora, agora atenção para a hora, porque a gente teve a aula de hora e eu não lembro se eu mencionei, então eu vou dizer agora. Quando a gente fala de hora, por exemplo, what time is it? Então agora, ó, são 11h18. What time is it? It's 11:18. It's 11:18. It's 18 past 11. Eu não uso a preposição at. Eu não uso a preposição at. Agora, se eu venho aqui e falo assim, what time is your class? Que horas é a sua aula? It's at 11 o'clock. It's at 11 o'clock. What time is the show? Que horas é o show? It's at 7 o'clock. Então, se eu especifico a hora de alguma atividade, de algum evento, eu uso at. Se eu pergunto de maneira geral, que horas são? What time is it? No at. Não uso at. Ok? E aí tem o night, porque a gente fala in the morning, in the afternoon, in the evening, mas a gente fala at night. At night. Ok? Então, ó, guarda isso.
in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. At night. Ok? Então, recapitulando. Séculos, anos, décadas, meses, duração no futuro, né? Que vai ter em semanas, em dias, in morning, afternoon, evening, in seasons, estações do ano, in. Se tem algum dia no meio disso, on. Então, se eu boto mês e dia, on. Se é o mês sozinho, in. Mês com dia, on. Dias de semana, on. Se eu uso a palavra weekdays ou a palavra weekend, eu uso on. Lembrando que weekend a gente pode ver sim com a preposição at. Entendeu? Com a preposição at. Se eu venho para a hora, eu vou usar at se eu estou falando de uma atividade, se eu estou falando de um evento. Ok? Quando eu falo evento, não é um evento tipo festa, coisas desse tipo, não. É algo. Quando eu falo a hora de algo. Ok? Seja ele uma reunião, seja ele um compromisso, seja ele uma consulta médica. Se eu estou falando de um evento, de uma atividade, é at. Se eu estou falando da hora no geral, que horas são? Meio-dia. Eu não uso a preposição. E o night, que o night é exceção. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Okay? At night. Right? Easy or difficult? Easy or difficult? Easy, huh? Easy. Então, olha só. Essa sexta a gente não vai ter a prática oral, porque vocês viram, é uma lição que a gente usou até as frases das outras aulas, e ela era mais focada em gramática. Então, na sexta-feira não tem a prática oral. Mas se você está chegando agora, lembra que não, porque se você está chegando agora, né? Ei, teacher, saiba que toda terça-feira, every Tuesday at noon, toda terça-feira ao meio-dia, a gente tem a nossa live do English at Lunchtime, tá? E vem novidade aí, mas vem novidade lá no Instagram também. Então fica de olho, porque a gente vai ter uma live sempre no Instagram. Sempre. A gente vai ter terça aqui e outro dia da semana lá. Mas não é gramática, não é aula, mas eu quero te ver lá. E às sextas-feiras, eu sempre coloco um vídeo de prática oral, que é sempre as mesmas frases, só que a gente trabalha a pronúncia das frases, para te ajudar mais com as pronúncias. Só que essa semana a gente não vai ter prática oral, porque a aula ficou muito focada em gramática. Entendeu? E eu peço desculpas pelas 2 semanas que a gente não teve live. Uma semana foi corrida, e a outra Covid, vocês podem ver que às vezes eu ainda, né? Tem Covid, mas ainda um pouquinho de falta de ar. Mas eu não podia deixar de fazer. E a aula está sendo hoje, porque amanhã eu vou estar num evento. E se você quer saber mais sobre esse evento, vai lá e me segue que eu vou mandar postar tudo para vocês, tá? Tem muita coisa aí para postar que o Covid deu uma segurada, mas eu vou aparecer mais, tem novas aulas vindo para cá. Não é a live do English at Lunchtime, mas são outras aulas que estão vindo para o YouTube. Então se inscreve aí para você aprender bastante coisa com essa teacher aqui. Bastante coisa, ok?